Você tem um fundo imobiliário IRDM11, um fundo de papel, ou está pensando em colocar na sua carteira de investimento, na sua carteira de fundos imobiliários? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou te mostrar se ele vale a pena, se é um momento de compra, de venda, se é um fundo arriscado ou se é um fundo aí de oportunidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego América aqui, o pai dos dividendos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como eu falei, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma análise completa do fundo imobiliário aí IRDM11. Ele é um fundo de papel e vale essa minha análise aqui. Mas primeiramente, eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimentos. Esse vídeo aqui é só ter um intuito informativo e te mostrar como você deve analisar ali um fundo imobiliário, principalmente um fundo imobiliário de papel, que é um pouquinho mais arriscado que um fundo de tijolo, tá? Então, compensa sim você ficar comigo até o final desse vídeo aqui, para você entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, porque caiu bastante nesses últimos anos aí, e ele vem basicamente só decaindo. Eu vou te mostrar aqui tudo isso nesse vídeo. Se você curtiu já a ideia, deixa o like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá? E deixa também um comentário aí falando a sua opinião sobre esse fundo imobiliário, se compensa ou não, se é uma oportunidade ou risco. Agora, sem mais enrolação, vamos diretamente aqui para a tela do meu computador para a gente fazer essa análise aí completa. A cotação atual do fundo imobiliário IRDM11 está aqui na casa de R$ 72,25, tá? Nos últimos aí 12 meses ele teve um dividend yield cerca de 12,85, que é um bom dividend yield aqui para um fundo imobiliário de papel. E teve uma desvalorização aqui de 16% nos 12 meses, tá? Mas ele desvalorizou muito mais aí nos últimos 2, 3 anos, de lá para cá foi só decaindo aí o fundo imobiliário. E aqui no relatório eles explicam geralmente que nesse mês aqui de maio, tá? No mês de maio, o rendimento dele foi de 74 centavos por cota, tá? Cerca de 121% ali do CDI. Eles manteram a reserva aqui de 0,23, que é o que tinha também referente aqui ao mês de abril. Continuou a mesma coisa, tá? No mês de abril aqui ele pagou 81 centavos e também manteve aqui a reserva de 0,23. Mas, gente, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou mostrar o porquê que vem decaindo bastante aqui o fundo imobiliário, porque que ele está pagando cada vez menos aqui os rendimentos, tá? Isso é muito interessante quando você investe em um fundo imobiliário, você prestar atenção nisso, tá? E uma coisa para você começar a se atentar, principalmente em um fundo de papel, ver aqui como é que está a carteira de CRI dele, né? E, no meu ver, uma carteira bem balanceada, tá? Uma carteira que o seu maior CRI aqui, a sua maior dívida é só 2,69. Então, é bastante controlado aqui os CRI deles em referente ao seu patrimônio. Então, é bem diversificado, não tem aquela quantidade de um CRI em uma só dívida. Por exemplo, 10%, 5% já é um pouquinho alto, entendeu? Então, é bastante controlado aqui, ó. Você for ver esse PL, ele vai descendo cada vez mais, né? A porcentagem aqui referente ao PL é o patrimônio do fundo imobiliário. Então, ele é bem diversificado e tem bastante aqui dívidas de vários setores. Então, é bastante diversificado esse fundo imobiliário IRDM11, tá? Então, não vejo um problema aqui, primeiramente, na sua carteira de CRI, tá? É uma carteira que é realmente muito variada. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês, tá? E é muito interessante você prestar atenção. 73% aqui da carteira é referente a CRI, tá? 18% aqui, 0,33, são referentes a fundos imobiliários, tá? Ele tem aqui cerca também de 4,69 de caixa e também tem outras partes aqui da sua carteira em referente a LCI e outros ativos. A distribuição do fundo é referente a 63% do IPCA. O que é o IPCA, dele? É o nosso índice ali, a nossa inflação anualmente, tá? É um índice que mede ali a nossa inflação para saber quanto é que está a inflação ali no país naquele período. Também tem uma parte aqui no CDI, mais no CDI. E também tem outros aqui referente ao IGPM, o INPC também, que são outros indexadores. Então, primeiro ponto aqui para você se atentar. A carteira do fundo imobiliário é referente, a maioria, 63% aqui da carteira é sobre o IPCA. Isso é um ponto para você prestar bastante atenção, tá? E eu vou mostrar o porquê que vem decaindo bastante esse fundo imobiliário. O fundo também vem se movimentando aqui, vendendo
alguns fundos imobiliários, aumentando um pouco a sua carteira referente aos CRI, né? Referente aqui às dívidas. O que é CRI? Né? São dívidas ali do setor imobiliário, tá? Do fundo imobiliário. Então ele vem fazendo compras aqui referente ao que realmente é um fundo de papel e vai vendendo mais aqui alguns fundos imobiliários. Isso é interessante porque se a gente quiser investir em outros fundos imobiliários, como por exemplo fundo de tijolo, a gente investe à parte. O nosso foco, quando a gente compra um fundo de papel, a gente quer que ele invista ali em CRIs, né? Então deixa de ser realmente a função ali, o objetivo do fundo imobiliário quando ele começa a investir em outros fundos imobiliários. Pelo menos eu não gosto disso, tá? Eu gosto que a maioria da carteira dele ali seja realmente de CRI. Então dá para perceber aqui que a gestão vem se movimentando do fundo imobiliário, mas existem alguns probleminhas que eu quero mostrar nesse vídeo aqui do porquê que esse fundo está decaindo bastante. E o primeiro deles, gente, tá? É a inadimplência, tá? Alguns inquilinos aqui, inquilinos não, né? Que ele não é um fundo de tijolo. Algumas empresas aqui não estão pagando as suas dívidas referente aqui ao fundo, tá? Então existe aqui, ó, algumas inadimplências do fundo imobiliário e também algum período de carência, né? Que esses fundos, que essas empresas estão demorando ali a pagar. Então alguns dos seus CRIs estão bastante atrasados e alguns estão até com inadimplência. Então isso é um ponto para você prestar atenção. Então, o primeiro ponto aqui que eu vejo com o fundo imobiliário, ele está com uma inadimplênciazinha, tá? Então, eu fiz a soma aqui e mais ou menos dá cerca de 5%, contando com a sua carência aqui, inadimplência, tá, gente? Então, uma cercazinha ali de 5% de inadimplência do fundo IRDM 11. Diego, isso é um problema? Bom, não é um problema ali grande, mas cerca de 5% da renda do fundo imobiliário está deixando ali de vir para o cotista justamente por causa dessa inadimplência. Se a gente pegar aqui os 74 centavos dividido por 5%, você está deixando ganhar aqui basicamente 3 centavos. Não é um valor tão significativo, mas poderia aumentar um pouquinho mais a sua cota ali e ir para 77 centavos, por exemplo, tá? Então não é um problema, mas é um ponto para você ficar atento. Mas o fundo é bem diversificado, seus CRIs, então não vejo um problema com isso. Mas um ponto negativo é só essa questão da inadimplência do fundo, tá? E outro ponto também que, no meu ver, foi mais em relação aos investidores dele, tá? Em relação ali ao mercado, tá? Primeiro ponto que você tem que prestar atenção quando você investe em um fundo imobiliário é que fundo de papel existe ali um preço justo, né? Diferente de um fundo imobiliário de tijolo, tá? Quando esse preço do P sobre VP, que é esse indicador aqui, ó, do P sobre VP, está no 1, quer dizer que o fundo está no preço justo. Quando ele está acima, quer dizer que ele está com ágio. Quando ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio, ou seja, mais barato. Quando ele está acima, mais caro, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção. Por quê? Quando a gente vinha aqui na cotação do fundo imobiliário nos últimos 5 anos, chegou a um preço de R$ 155,53 lá no dia 25 de 2 de 2021, tá? Poxa, um fundo de papel chegar a um preço desse, então ter um ágio tão grande, eu quero que vocês prestem atenção agora, tá? Então, se a gente pegar aquela cotação daquele ano de 155,53 pelo que realmente ele valia, né? Então, vamos supor que o patrimônio dele atualmente seja o mesmo, tá? Mudou muita pouca coisa porque é um fundo de papel. Então, o valor por cota dele seria de R$ 86,61. E se a gente pegar os 155 e dividir pelos 86, que seria o preço justo dele, ele vai ter um P sobre VP aqui basicamente de 1,8. Isso quer dizer o quê, Diego? Que basicamente o pessoal estava pagando muito caro aqui no fundo imobiliário nessa época, tá? Então, se pegar aqui, ó, seria mais ou menos o preço justo dele. Então, nesse período todo aqui, o pessoal estava pagando um P sobre VP muito acima do fundo imobiliário, referente provavelmente aos seus dividendos que o fundo vinha pagando, né? Diego, mas por que a cotação do fundo ficou tão alta ali, cerca de R$ 155 naquele período? E está atrelada, gente, justamente como a gente viu lá na carteira do fundo imobiliário, que a maior parte da sua carteira está atrelada ao IPCA, né? Cerca de 63%. Então, naquela época, eu peguei aqui o IPCA 2021 e eu fiz um cálculo aqui, estava na casa de 9,63%. O IPCA, a inflação aqui naquele período chegou a quase 10%. Então, por isso
que basicamente ali influencia em quê? Nos rendimentos do fundo imobiliário. E tem muita gente que investe ali nos fundos imobiliários só pensando nos rendimentos. E para você que assiste esse canal, para você que é inscrito aqui, preste atenção, não paga acima de ali ao preço justo de um fundo de papel. Preço de tijolo, dá para você pagar até 1,5, 1,6, dependendo do fundo de tijolo, tá? Mas fundo de papel é um risco muito grande você pagar acima de porque você sabe justamente o valor daquela dívida, o valor daquele CRI, daquele fundo imobiliário, diferente de um fundo de tijolo, que é algo ali que você tem que analisar, chamar uma imobiliária para ela avaliar aquele tijolo, avaliar aquele fundo de tijolo, né? Avaliar aquele imóvel. Então é bem diferente fundo de papel para fundo de tijolo. Então preste bastante atenção, não pague acima do valor ali justo de um fundo imobiliário. Se você prestar atenção aqui naquele período ali de 2021, que a inflação estava bastante alta, então ele pagou bastante aqui o fundo imobiliário. Se a gente pegar aqui o valor por cota, se a gente pegar os 14 aqui, 55 dividido para 12 vai dar 1,20 alguma coisa, então cerca de 1,21 centavos, né? Então ele pagou acima de R$1 nesse período aqui que a inflação estava alta. E muitos investidores só enxergam os rendimentos que o fundo está pagando naquele momento. Não faz uma análise fundamentalista, não vê como é que está a diversificação do fundo, não vê se o fundo está bastante caro, porque o fundo de papel é um pouquinho mais fácil de você analisar. Então, se você pegar ali os rendimentos daquela época, só vem decaindo comparado a esse ano, né? Lógico que esse ano ele não terminou, mas está caindo bastante, justamente porque a inflação desse ano não é tão alta referente ali ao ano de 2021. Está na casa de 3,90 aqui, mais ou menos. Está fazendo um cálculo aqui bem de padaria mesmo. Então, primeiro ponto aqui do fundo que eu prestei atenção, inadimplênciazinha. Segundo ponto, o IPCA daquela época era muito alto. Terceiro ponto, o P sobre VP estava muito alto, cerca de 1,5, 1,6. Pelos meus cálculos aqui de padaria chegou a 1,8, então é loucura você pagar um ágio tão grande em um fundo de papel. Nem em fundo de tijolo eu pagaria um ágio desse tamanho, por exemplo, né? Porque se a gente pegar o patrimônio do fundo naquela época também é bem parecido com essa época de hoje em dia. Então, realmente o fundo ali chegou a um P sobre VP muito alto, porque a maioria dos investidores no mercado só enxerga os rendimentos, né? Tem muitos especuladores aí no mercado e só investe ali por conta dos rendimentos, tá? Então, no meu ver, pode ser uma oportunidade esse fundo, mas não estou fazendo nenhuma recomendação. Preste atenção, criatura, não estou fazendo nenhuma recomendação, tá? Pode ser que seja uma oportunidade ali de compra, eu não tenho esse fundo na minha carteira, a gestão aqui é bem transparente, ela explica até lá no relatório que os rendimentos vêm caindo bastante por conta justamente da inflação, então a inflação varia bastante aí a cada mês e é por isso que os rendimentos do fundo também varia. Então está com inadimplência, P sobre VP, né? O preço justo do fundo imobiliário era muito alto naquela época, o IPCA naquela época também estava muito alto, impactando diretamente nos rendimentos do fundo, então por isso que a cotação subiu e tudo mais, né? Então se a gente pegar aqui a cotação de hoje, que está de R$72, por exemplo, né? Então ele está, né, um pouquinho aqui mais próximo ali do seu preço justo, está com cerca aqui do P sobre VP de 0,83%, então basicamente ali 17% ali mais barato, mas no meu ver caiu bastante porque o fundo começou a decair e as pessoas vão vendendo ali suas cotas, então isso influencia diretamente na cotação do fundo e também que a nossa bolsa aqui brasileira vem caindo bastante esse ano de 2024. Então esses são os pontos de análise aqui do IRDM 11. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí, eu quero saber a sua opinião, se você considera um risco ou uma oportunidade ou esse fundo imobiliário de papel atrelado à inflação, o IRDM 11. Não enxerguei um problema ali tão grave para você estar vendendo suas cotas, por exemplo, tá? Pode ser que seja uma oportunidade, mas não vou fazer nenhuma recomendação aqui de investimento, tá? A gente fez uma análise ali completa e esses foram os pontos que eu tirei desse fundo imobiliário, né? IPCA muito alto na época, P sobre VP muito alto, pequena inadimplência, mas não está atrapalhando tanto ali no rendimento do fundo, tá? Então realmente ali eu vejo mais como o mercado realmente batendo ali no fundo imobiliário, justamente porque as pessoas geralmente vêm vendendo as suas cotas por conta que os rendimentos do fundo caiu bastante. Então deixa seu comentário, deixa o like aí e agora eu vou deixar aí na tela final um vídeo que com certeza você vai curtir bastante em assistir e te vejo lá no nosso próximo vídeo do canal. Valeu e tchau, tchau.